Está começando mais um Pod Quantic, o podcast da física quântica, diretamente aqui do Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, em São Paulo. E a gente traz sempre conteúdos muito interessantes que podem melhorar a sua vida, que podem te ajudar de alguma maneira a fazer a sua vida ficar melhor, não é, Paulo? É isso aí. E a gente está traz com um convidado muito especial agora, Ed, que é o Dr. Gabriel de Carvalho, acabou de palestrar, está trazendo a temperatura ali do palco do CSTQ para a gente conversar um pouquinho aqui, né? Na vibração e na frequência de 1.500 pessoas que estavam acompanhando os conteúdos dele, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Gabriel, ao Pod Quantic. Nossa, estou muito feliz, a vibração, a energia das 1.500 pessoas foi incrível, entrei muito emocionado no palco e estou feliz de estar no Pod Quantic aqui agora. Muito legal. E ele, né, já quebrou o recorde de regulagem do microfone, né? Subiu aí no máximo aí o nível, né? 1,91 é isso? 94. 1,94. É então isso assim, aí, é o nosso recorde, já com tá certeza. Batendo no teto, teve que ajustar a câmera para poder subir um pouco o ângulo aí. Mas vamos conversar aqui com o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel faz o quê, doutor? Eu sou nutricionista e farmacêutico bioquímico. Trabalho com nutrição funcional, introduzi a nutrição funcional no Brasil em 99 e dou cursos e aulas aí para profissionais e estudantes da área de saúde, majoritariamente. Então nós vamos falar aqui de nutrição funcional. Exatamente. Então, assim, todo mundo fala nutrição. O tema da palestra, né, que ele trouxe inclusive com essa especialidade é o seguinte: é possível prever quem irá viver muitos anos e com saúde ou adoecer precocemente? Esse é o tema, né? Esse foi o tema, exatamente. Então, é possível? O que você trouxe ali para o pessoal que a gente pode repartir aqui com a nossa audiência? Ótimo, é possível sim. Felizmente hoje a gente consegue, a partir das análises com centenários, nonagenários, octogenários, a gente consegue saber o que essas pessoas fizeram ao longo da sua vida que levaram elas até essa idade. Então hoje não é mais uma questão de simplesmente acaso. Não é também uma questão de genética. A genética tem um papel, mas o grande determinante da longevidade são os nossos hábitos, ou seja, como a gente trata os nossos genes. Existem alguns genes que contribuem. Claro, alguns genes contribuem, mas como a gente trata eles, trata bem, trata mal. A gente tem uma estatística que mostra assim, esse aumento da longevidade. Quais são os números que a gente tem em torno desse aumento da idade que as pessoas estão conseguindo viver? São dados bem interessantes, tá? A expectativa de vida média está aumentando. De quanto para quanto você tem essa informação? Eu não tenho os números exatos. Por alto, a gente está aumentando a cada ano. Tá? Por exemplo, a expectativa média de vida hoje no Brasil de mulheres é em torno de 78 a 79 anos de idade. Dos homens, quase 80. Dos homens menor. E dos homens 73, 74. 103, 73. 73. Só aumentar o fone que tá muito barulho aqui no evento. Então tu vê que os 73, não 103. Os homens estão aí de 7, 8... Imagina, 73 para 79 dá quase 6 anos de diferença a menos que as mulheres. Muito bom. Mas a média é essa. Isso está aumentando aí. Chega em alguns países a aumentar 6 meses em um ano apenas. E é notório que as mulheres se cuidam mais, né? Se cuidam mais. Ou os homens que se desgastam mais. Um pouco das duas coisas. Sabe que os dados... Esse é um ponto de vista interessante. E os dados são interessantes porque quando tu vai numa clínica médica, tem mais mulheres que homens. Quando tu entra num hospital, tem mais homens que mulheres. Olha só. Isso é claro. E o que isso traduz para a gente facilitar aqui essa informação? Traduz que o homem ele vai muito mais pro hospital porque ele não vai na clínica, ou seja, ele não faz a prevenção. Ele tá tudo certo. Ele já chega arrebentado. Ele já chega arrebentado. Já chega arrebentado. E a mulher faz mais exames preventivos, tem o costume de ir na ginecologista, aquela coisa anual, de 6 meses, etc. Então ela vai detectando coisas precocemente e evitando as doenças que aquelas acontecem. A mulher tem um perfil de lidar mais com o cuidado, mas a gente poderia falar é mais que a mulher, poderíamos falar que a mulher ela tem mais medo? Ou ela tem Bom, seria um medo positivo, porque é um medo positivo, assim, um medo que leva ela a se cuidar mais, não? Uma prudência, né? Eu acho que seria mais prudência e mais cuidado. Eu acho que a mulher tem mais responsabilidade. Tem essa questão do gestar, do cuidar do filho, do cuidar da família. Faz parte a mulher tem essa percepção mental, emocional na sua genética. Que já é natural, já é natural, né? A mulher criando filho, ela tem aquela preocupação, né, assim, natural mesmo, desde o cuidar do outro faz parte dela, né? Então cuidar de si também acaba
Mas tem muita mulher que realmente... Sim, tu tem exceções, como tem, tem homens né? que se cuidam e mulheres claro. que não se cuidam. Exatamente, mas a nutrição funcional, ela entra em que ponto, assim? Pode começar desde criança, ela começa numa determinada fase... Já ela é um preventiva... conceito a nutrição funcional nessas pessoas que estão aumentando a vida ou tem outros fatores, né, que explicam? Ótimo, a nutrição funcional, ela entra assim, ó. Primeiro, a gente analisa essas pessoas que estão vivendo muito e vê o que elas fazem. E aí a gente vai aplicar isso aí em quem? No Vai bebê, multiplicar, né? no bebê, na Já. criança, no adolescente, na gestante. Ou seja, por que eu vou... Esse cara que viveu 100 anos, ele não começou a ter bons hábitos aos 70. Ele fez o que ele fez a vida inteira. E deu certo. Tem exceções, né? De Claro, gente que chega você nos pode 100 mudar anos por causa de hábitos, uma genética, comportamentos. porque o comportamento totalmente destrutivo. Eu lembro lembrar assim de Dercy Gonçalves, né? Ou as pessoas que fumavam muito, bebiam muito, tinham uma vida totalmente desregrada e chegavam aos 100 anos. É que não é só isso. É genética. Não é só... É que não são uma só... soma de fatores. Exato. Sim, é um combo. Tu pensar em otimismo, humor, uma vida espiritual, isso faz parte. Não é só ser atlético. Se tu for atlético e cheio de raiva, não resolve. Vai ficar doente. Vai Quem ficar é doente. materialista tende a viver menos também? O que tu quer dizer com ser materialista? Quem não está conectado à espiritualidade, que é um fator que a gente colocou aqui. Sim, espiritualidade está ligada a uma vida mais longa. Quem tem fé... Dá para afirmar isso. Sim, tem estudos muito claros mostrando mesmo. que quem tem fé vive mais anos que quem não tem fé. Melhor. Então, se o cara fuma e é mais gordinho, tem fé, bom humor e otimismo, Ele vai longe. pode Pode ir viver longe mais só que assim. um mal-humorado atlético. Mas olha, vamos Nervosinho. deixar claro, a gente não tá Nervosinho. aprovando o hábito de fumar, hein? Não serve de Não, desculpa. Não. Só E para é- deixar claro. E é muito uma questão de somatórios. Claro. E para algumas pessoas, a gente nunca sabe se para ti é mais importante ser bem-humorado ou ser magro, ou para mim. Porque aí que estão os teus genes. Sim. O gene de um vai se ferrar com a obesidade, do outro aquela obesidade não vai inflamar o cara tanto. Não vai dar tanto trabalho para Tu ele. entendeu? Sim. Então, tu vai ter que... A individualidade está exatamente aí. Para um, o ser pessimista vai ativar toda uma inflamação, uma oxidação, uma doença. E para o outro, esse aspecto mental não é tão importante, o exercício é fundamental. E aí que está a nutrição funcional. É tu olhar tudo isso ao mesmo tempo e dizer para o teu paciente, olha, o que está faltando é isso. E a nutrição, assim, ela é como combustível, né? Então, por exemplo, um carro Literalmente, que né? é diesel, álcool, ele funciona com aquele tipo de combustível. A nutrição, ela segue mais ou menos o mesmo pressuposto. É um combustível para você viver, para você ter um desempenho melhor, uma produtividade melhor, fonte você da usar sua determinado energia sai da combustível. alimentação, né? Podemos Isso. fazer essa analogia? Perfeito. Da mesma forma que um carro, a gasolina funciona melhor com gasolina, com álcool melhor com álcool, e o flex fica meia boca quando mistura fica os dois nem pra lá, nem pra combustíveis, cá, né? O nosso corpo, ele tem a mistura perfeita que funciona melhor para ele. E é isso que o nutricionista funcional vai descobrir. O que é o ideal para ti? e Qual como é a que ele- mistura perfeita? A gente até teve aqui a doutora Emília Pinheiro, né, que fala da dieta pelos tipos sanguíneos. Lembrando que se você não viu esse episódio, tá entre os vários episódios que a gente está gravando aqui no SSTQ. Então é um pouco disso, né, também que o senhor está falando. Exato. A dieta pelo tipo sanguíneo é uma forma de buscar a individualização, pelo menos dividindo os seres humanos em 4 ou em 8 partes. E o que a indústria faz, Pelo a gente menos. até falou dos sistemas, uma outra entrevista, né, com o Dr. Irineu Gauspan, ele diz que esses sistemas tendem a pasteurizar, então você não trata o indivíduo, cada cabeça uma consciência, né, que é um pouco do princípio da medicina quântica. E a nutrição funcional, você falou que ela vai descobrir, né, qual é o melhor combustível. Como que ela faz essa investigação? A gente vai... Primeira coisa é avaliar, então, a alimentação do indivíduo. O que ele come. Vai avaliar os seus hábitos de atividade física, os seus hábitos do dia a dia, a hora que dorme, a hora que acorda, a hora que faz atividade física. Vai olhar os seus exames bioquímicos e vai fazer questionários com pontuações. E aí tu vai ver, bom, tu faz isso e o teu resultado é esse. Tá dando certo ou não tá? Não tá. Eu tenho essa queixa, esse exame. A minha genética é essa, porque a minha família tem tais e tais doenças, é isso que eu quero evitar. Bom, então agora o que eu tenho que arrumar para evitar isso? Nos meus hábitos, nos meus sinais e sintomas, eu vou ajustar isso e aquilo para evitar aquele desfecho.
Uma metodologia científica de investigação. Exatamente. O que mudou na nutrição tradicional para uma nutrição funcional? É assim que a gente pode chamar? É o entendimento das causas. Na nutrição funcional a gente entende que os teus genes só geram doenças se tu der para eles os estímulos para gerar doenças. Ou eles vão gerar saúde. Esses estímulos vêm de uma modulação da tua saúde intestinal, do teu sistema imunológico, ou seja, cuidar de alergias, inflamação e autoimunidade, cuidar da desbiose, cuidar das mitocôndrias, cuidar da exposição aos poluentes, cuidar de todas as tuas emoções, do teu sono, cuidar das gorduras que tu come porque elas modificam as membranas das tuas células. Cuidar de tudo, né? É isso, a nutrição funcional que ela faz é não te deixar esquecer de nada. E ela organiza isso numa matriz. Na verdade é aí que está relacionado com o conceito de consciência, né? Porque se consciência é presença, então tu tem que estar atento tem que cuidar de cada tudo. um desses aspectos. Não é fácil ser consciente e saudável. Requer uma intenção e uma autorresponsabilidade. Exato. Então a nutrição funcional ela integra esses aspectos que todo mundo estuda e conhece, mas faz com que o profissional não esqueça de nenhuma delas. Organiza no que a gente chama matriz da nutrição funcional. Certo. Então tu é obrigado a te lembrar que tudo isso tem que ser avaliado. Sim. Não é só dieta, não é só exercício, não é só sono, não é só suplementar, não é só usar um suplemento, não é, entendeu? Não é só desparasitar, não é só detoxificar, tudo tem que ser feito. Mas agora, doutor, você fez a tua formação em nutrição. Quando você fez a faculdade, ela ensinava a nutrição funcional? Ela dava algumas tendências para esse caminho ou não? Eu sou Ou ainda está assim também? Eu sou nutricionista e farmacêutico bioquímico, tá? Quando eu fiz a faculdade, totalmente convencional, nenhum conceito. Eu sou formado em 98. Então... De lá para cá, ela mudou a faculdade? Não, a faculdade continua. Se fala um pouco em desbiose, se fala em alguns Mas conceitos, superficial. Muito superficial. O conceito fundamental é aquele alopático, é tratar a doença, é a conduta de dieta para a doença. Aí você começou a atuar e aí descobriu a nutrição funcional em que momento, assim, que você achou? É isso aqui, é esse caminho que eu vou. No mês seguinte à minha formatura, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, lá eu comprei um livro. E esse livro era sobre dietas de detoxificação. E no apêndice do livro citava o Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos. E citava o nome do diretor, o Dr. Jeffrey Bland. Em junho do mesmo ano, 6 meses depois, eu vim a um congresso em São Paulo e está o tal do Jeffrey Bland palestrando no congresso. O cara estava no livro e eu Acabei já tinha ido no site olhar e agora o cara está ao vivo. O cara arrasou com 2 palestras e eu fui falar com ele ao final, quebrei a minha vergonha, falei com ele, ele disse, olha, a gente tem um curso agora, fim do ano. Eu disse, tô dentro. Eu disse, esse ano eu não posso, não tem mais, tem outro ano que vem. Tá, ano que vem eu me organizo, estava muito em cima, me organizo. No ano seguinte estava lá, fui o primeiro latino-americano a estar nesse instituto. Que bacana. Isso foi março de 99. Isso que te deu esse protagonismo, esse pioneirismo de trazer a nutrição funcional para o Brasil, né? E além disso, quando eu voltei, aquilo mexeu tanto na minha cabeça, explodiu a minha cabeça, literalmente. Sim. Quando eu voltei para o consultório, nada mais significava o que significava antes. Pois é, você tinha acabado de fazer a faculdade. Claro. Você tinha acabado de receber as informações que iam para um caminho completamente diferente. Exatamente. Do que você descobriu. Exato. Eu era formado há 1 ano e aí aquilo explodiu a minha cabeça. Quando eu pisei no consultório, voltando daquele 1 mês nos Estados Unidos, tudo que eu pensava, que eu perguntava, que eu tratava, era tudo diferente do que eu fazia aquele mês anterior. Você quase pegou a faculdade assim, colocou numa maletinha. A faculdade é a base da base, mas em cima daquilo eu construí algo muito melhor. Doutor e aí eu comecei a ministrar cursos no final daquele ano. E sim, aí hoje que você deu dá boom, muitos cursos, né? E aí que deu boom em cursos e eu me tornei conhecido. Mas como é que acontece, por exemplo, para você, nessa análise toda aí da sua história, o que está faltando? Porque a informação, né, ela está disponível na internet. Nós estamos fazendo aqui o Pod Quantic para ajudar a alimentar esse tipo de informação. Hoje está muito disponível. O que está faltando exatamente para que as pessoas consumam e coloquem em prática esse tipo de realidade? O que falta é que os profissionais precisam se apropriar dessa informação e passar ela de forma organizada para o seu paciente, com essa visão funcional integral. Então, por exemplo, vale muito compartilhar o Pod Quantic com as outras pessoas. Com certeza. Sim, se você está vendo essa entrevista, compartilhe. A pessoa saber que a gente tem cursos que lá na minha faculdade, a Faculdade de Saúde Avançada, a gente tem cursos organizados para os profissionais, para os estudantes da área de saúde. Para leigos também? Para leigos também, para introjetarem essa visão
consciência. na sua consciência, na sua prática clínica, porque é o profissional o grande divulgador disso. Eu costumo dizer que a nutrição ela tem uma característica assim, um pouco parecida com a arquitetura, sabe? São duas profissões que até bem pouco tempo atrás o ser humano civil normal não procurava. Ele construía casas, mas sem a ajuda de um especialista. Alimentação, então, nem se fala, porque o ser humano nunca achou que precisava de um médico ou de alguém para ajudá-lo, orientá-lo para comer. Né? Comer eu como, eu vou precisar de um nutricionista para quê? Abre a boca e põe para dentro. E eu percebo que existe uma descoberta dessas áreas que elas vão proporcionar muitas diferenças em relação ao que a pessoa está fazendo. Então, um arquiteto e um nutricionista são tendências. Você está percebendo esse aumento do interesse das pessoas por contratar um nutricionista ou por fazer uma consulta desde quando? Porque você falou aí, 99, né, 2000, começou 2000. Isso vem crescendo em que proporção da procura? Quando eu estava na faculdade, ainda me diziam, tu vai ser cozinheiro de luxo. Chefe. Tu tá fazendo nutricionismo. Visão mais nutricionismo. Tu tá fazendo nutricionismo. Esse tipo de coisa se ouvia. Para que eu vou pagar uma consulta se tem uma revista na banca por R$16,50? Isso eu ouvia muito. Então. Entendeu? Então, vem num crescente que não para. Você vai ser Masterchef agora? Por aí. Hoje é isso aí. Aliás, você cozinha bem? Eu cozinho. O que você gosta de cozinhar? Eu adoro paella. Meu prato predileto, que eu sou especialista. Eita, não. Que delícia, hein? É que tá perto da hora do almoço agora, deu vontade de perguntar isso, desculpa. Mas e aí? Aí tá aumentando, o pessoal achava que você ia ser cozinheiro. Então hoje a consideração do público todo e dos profissionais sobre o nutricionista é muito maior e muito melhor do que era naquela época. Nossa, nem se fala. Nós estamos falando de 20 anos. Porque o profissional é valorizado demais. Naquela época era desvalorizado. E você pega, por exemplo, a nutrição funcional, ela está entrando também nos ambientes corporativos, porque esse pessoal, como eu falei, a nutrição até um tempo atrás, a pessoa achava que nutricionista mesmo era aquele que cuidava do cardápio dos funcionários, por exemplo. Na minha formatura a maioria fazia isso. Estudava nutrição para ir trabalhar nas empresas. Não menosprezando, mas para o público em geral é essa impressão que fica. Os refeitórios, hospitais, indústrias, etc. Dá para ter nutrição funcional no ambiente corporativo também? Claro. Hoje tem muito empresas que têm nutricionistas contratados para trabalhar os seus funcionários na qualidade de vida deles. Ela vai ter que trabalhar o próprio funcionário individual. Aí você trabalha o cardápio do restaurante da empresa ou trabalha cada funcionário para saber o que ele escolhe daquele cardápio? Nos dois níveis. Tu faz a educação do consumidor para escolher o certo, né? Tu oferece e educa ele para escolher o certo. Claro que tu vai dar opções não tão boas, por livre-arbítrio, mas tu educa para que eles escolham o melhor e vai eliminando as outras. Você cozinha para que tenha uma alimentação mais saudável e você educa cada indivíduo para que faça a sua melhor escolha. Exatamente. Dentro daquele cardápio geral. Exatamente. Legal, hein? É isso. E hoje os conteúdos estão aumentando cada vez mais, falando de não só de, como comentamos aí, o Masterchefs da vida, alimentações sofisticadas, né, coisas bonitas, visualmente falando também. Sim. Os gourmets, né? Sim. As questões gourmets. Como que o nutricionista está encarando isso? Ele está vendo isso de uma forma positiva? Muito positiva, porque a gente come também com os olhos, né? Mas a não apresentação tem a é importante funcional também. nesse boom, não tem, mas... Acho que é disso que você está falando. Mas tem os chefs funcionais também. Tem os chefs que fazem comida funcional saudável. Tá aí uma ideia, Masterchef funcional. Seria um bom tema aí por uma temporada, hein? A gastronomia funcional é incrível hoje. Tem nutricionistas que são chefs e funcionais chefs, vários pelo Brasil inteiro. Eu conversei uma época com o Flávio Passos, né? Isso. Ele falava sobre alimentação viva. E a alimentação como tem alimentos que você come que depois que você come, você dá aquela baixa, né? Assim, o organismo inteiro começa a trabalhar. Tipo depois de uma feijoada. Para poder dar conta daquilo que você comeu. Drena a tua energia. E tem alimentação não, que você come e é o contrário, né? Você vai pro fight. E assim, a gente não está habituado a comer numa experiência consciente, de, por exemplo, fazer uma autoexperiência, que nem a gente está aqui nesse evento. Eu tenho entrevistas para fazer à tarde. Se eu sair daqui e comer uma feijoada hoje, que é sábado, dia que nós estamos gravando, eu vou voltar para as próximas. Não, você não vai voltar. Agora, talvez eu nem volte. Mas se eu sair ali e pegar, sabe, nem que seja algumas frutas, que deve ter algum restaurante por quilo que tem ali a sua área de sobremesa com frutas, ou privilegiar um pouco mais de legumes, eu volto muito melhor. Ter essa
forma de Essa comportamento consciência. consciente na alimentação é uma coisa que também as pessoas não estão Claro. habituadas. Porque desde que a gente nasce, a gente come aquilo que os outros dão. O que a Exatamente. mãe dá, o que o outro dá, o que Se o vo- nutricionista fala. A gente Mas- não se faz um autolaboratório de consciência alimentar. Ou tu só pensa assim, o que eu tenho vontade de comer agora? O que me apetece? Tô olhando aqui. Deu vontade de comer isso. E Tu qual não que é o pensa o limite que entre eu a intuição preciso. O que eu E preciso. o condicionamento nisso. Porque você tem essa intuição que o Isso. seu corpo sabe que ele precisa, o que ele gosta, o que é saudável. E você tem também as coisas que a mídia coloca que você tem que comer e que cria a necessidade, desejo e vontade. Qual que é o Ótimo. limite da alimentação consciente nesses pontos? Esse sistema do o corpo sabe o que ele precisa só funciona em pessoas saudáveis. Se tu tá em carência de um ou mais nutrientes, não existe sabedoria para escolher. Tipo assim, se eu tô com vontade de comer feijão é porque me falta ferro. Isso não funciona a não ser que tu esteja realmente saudável e falte um nutriente. E Se no nível faltarem de conexão, vários, de autoconhecimento essa com o seu sabedoria, corpo, né? exatamente. Se faltarem vários, essa sabedoria tá anulada e tu começa a ter desejos por besteiras que não Por tem besteira. nada a ver. Eu quero comer doce porque me falta glicose. Sim, tu tá em hipoglicemia. Só que a solução da hipoglicemia não é comer doce, é comer um carboidrato lento ou uma proteína. Sim. Na sobrevivência do que é o doce. Só que, em geral, comer o doce é para subir a endorfina e a serotonina, que estão baixos por outro erro alimentar. Por exemplo, porque tu não comeu proteína no teu café da manhã. Então, assim. Então, essa sabedoria acaba quando tu tá todo desnutrido e desequilibrado. Então, E aí é só a cultura atuando, e a essa impulsão. nutrição funcional, por exemplo, uma consulta com um nutricionista funcional, ela poderia funcionar como medicina mesmo. Então a pessoa vai receber uma receita ali e falar, você vai comer 2 doses de melão, ou você vai dar a alimentação que ela tem ali como uma receita mesmo para ele melhorar determinados sintomas, né? Por isso é diferente do médico que está ali receitando para dar sintomas, para aliviar as dores, né? Exatamente, tu vai analisar tanto os problemas que a pessoa tem, tanto que ela não quer ter, quanto a genética dela ou a história da família, os sinais e os sintomas, vai ver o que tem que ser mudado naquela alimentação. Tem sintomas de alergias, tem sintomas de um intestino com disbiose, com alteração da flora, e aí tu olha a alimentação, então eu tenho que trocar isso, porque é isso que está gerando esse problema. Esses exames indicam intoxicação, então vem desse alimento ou desse outro, e assim já fazendo trocas. Muito melhor que tomar remédio. Sem Pelo amor de Deus. Muito Farmácia- melhor do que Porque Farmácia vai na natural. causa. Você vai o remédio direto. não atua na causa. O remédio dá, você tá com dor de remédio estômago, toma remedia. aqui esse estomazil aqui, esse negócio aqui, vai lá. Agora não, você vai falar, você está comendo o quê, né? Que causa então essa essa dor? preocupação é muito interessante. Tá mastigando de forma adequada? Por isso eu acredito que ou não? às vezes só não há um aumento gigantesco das pessoas em procurar por um nutricionista porque não tem informação. Não sabem o que Não a sabem, né? nutrição Não tem é capaz de consciência. fazer. Exatamente. Não sabe o que a nutrição funcional faz por ela. E hoje quais são os trabalhos que você está fazendo para conscientizar mais a população, Tem a as pessoas faculdade, para né? isso? Você Ótimo. falou? Eu tenho uma linha de trabalho que é para a população leiga, que chama Tribo Vida, uma comunidade Tribo Vida. E aí, então, é uma aula semanal que eu dou em vídeo com uma revista eletrônica para que o público leigo tenha acesso a isso. A aula é Isso liberada. é liberado. Eu tenho uma aula livre, eu gravo ela abertamente Disponível ao no público em Instagram. geral? Para o público em geral, linguagem para o público. O seu Devia passar em Instagram- horário nobre. Toda segunda de manhã, 11h30 da manhã, eu tô ao vivo Aproveita gravando para isso ao deixar vivo. também o Instagram. Tá, né? então vamos lá, gente. tribuvida.com.br é o site. E o site tribuvida.com.br e o Instagram é @tribuvida. Sensacional. E um às serviço de 11h30 utilidade da manhã, pública, isso, gente. às 11h30 da manhã, toda Toda segunda-feira, segunda, religiosamente. religiosamente, você se eu tá lá. tiver com alguma viagem, alguma coisa assim, aí Quanto tempo a dura? gente essa? fica 1h, 11h30, hora. meio-dia e meia, a gente grava ali e aquilo fica disponível até de noite. Aí a gente tira, edita e põe dentro da comunidade para os assinantes. Entendi. Você é uma coloca ali aula. o ao vivo, deixa ali. Exatamente. Você podia fazer um Masterchef ali cozinhando, ensinando a fazer a comida. É. E mostrando, já pensou nisso? E dentro da comunidade a gente tem mais já de 80 aulas e revistas eletrônicas. A gente faz um resumo legal. numa revista eletrônica com um passo O a acervo passo. fica disponível. Fica disponível. Que Então legal. quem assina tem acesso a todo esse acervo aí. Bacana. O que você não come de jeito nenhum? Só um pouquinho. E aí, esse povo todo que acessa isso tem acesso também, e todo mundo tem acesso a um site, a um link que é tribuvida.com.br/profissionais. Uhum. E ali eu ponho todos os alunos que concluíram o meu curso.
Então todo mundo que concluiu o meu curso e fez uma prova, tem o seu nome divulgado ali, para que a população procure esses profissionais e saibam onde encontrar. Ele já tem a informação. Eu não quero que eles consultem, do mundo inteiro. Tem gente da Austrália, dos Estados Unidos, você já está multiplicando isso sem fronteiras. O mundo inteiro. Brasileiros que moram no mundo inteiro e de língua hispânica também. Que legal. Eu dou aula, então é para o povo poder procurar. Eu não quero que consultem comigo, entendeu? Sim, eu quero você está multiplicando. Multiplicando. Até porque não teria como atender tudo. Não tem como. Quero divulgar os meus alunos que estudam e fazem a diferença. Agora eu vim com essa pergunta. O que você não come de jeito nenhum? Tem alguma coisa que você não gosta de comer, doutor? Boa pergunta. Eu não gosto ou que eu não como porque não faz bem? As duas coisas, pronto. Cheetos. O alimento mais abominável que existe é o alimento frito. Seja qual for. Se é uma coisa que é abominável, é fritura. Porque fritura sempre faz mal para todo mundo. Mas, por exemplo, air fryer. A air fryer é um caos, é o pior que há. É pior do que a fritura no óleo? Na verdade, tu tá trocando, tu me diz assim, o que é pior? Eu tomar uma colherada de arsênico ou de mercúrio? São duas coisas tóxicas. Olha como falta informação, pessoal, né? Porque tu tá eu substituí a tradicional fritura em óleo pela tal da air fryer, comprando essa ideia que se vende olha como informação que é mais saudável. Isso é nutrição agora, funcional. Gabriel, o que você diz pra dar mim? Na lata o que é a verdade. Então, mas por que a air fryer, por exemplo, não é uma alternativa? Porque a única diferença dela para fritura normal são as calorias. O grau de inflamação do teu corpo é o mesmo. Sério? Seríssimo. E o povo compra achando que se o teu objetivo é unicamente calórico, tá tudo bem. Quero emagrecer. Beleza, cortou gordura. Agora, para as tuas artérias, pro teu coração, pros teus rins, pro teu cérebro, é inflamação igual. Quer dizer, um produto, o da gordura, da fritura, é oxidado e o da air fryer é glicado. É que nem, o que te faz mais mal? Ou chumbo ou arsênico? Os dois são uma porcaria. E aí a alternativa para quem costuma fritar as coisas, tá passando uma dica, é fazer o quê? Se você deixa de fritar, você grelha. É uma opção. Todo calor seco é um problema. Mesmo então, o grelhado, o churrasco, o assado no forno, sempre com água é a melhor forma de preparo. Cozido. Vapor cozido no molho, mergulhado no molho, ensopado. Olha só. Tá? Se eu vou refogar, se eu fazer um grelhado, eu tenho que encher de ervas, eu tenho que colocar limão, tenho que fazer uma crosta de ervas, de castanhas, de gergelim. Agora então vamos lá. Entendeu? Na lata então. Porque o seguinte, é assim, ó. Eu preciso entender como eu tô me matando. É isso que a gente faz no consultório com o paciente. O paciente, tô como um grelhadinho todo dia. Tive pacientes assim, vários. Doutor, tive um câncer, tive um câncer de mama, não sei porquê, sou super saudável. Aí fui ver a alimentação dela, frango grelhado, bem sequinho, todos os dias. Olha, tava se matando. Isso é igual um cigarro, gente. A quantidade de substâncias carcinogênicas no frango. Você tá falando aí impressionante. É sério. Tapa na cara. Um frango bem sequinho, quanto mais sequinho, mais substâncias carcinogênicas tem. Ô, louco. E o povo come achando que é saudável. Bom, então a dica aqui pra gente resumir a informação e simplificar. Vamos cozinhar sempre preferencialmente em ambientes úmidos, sejam molhos ou vapor. Isso. Uma excelente dica e a advertência. Agora, churrasco, então... Churrasco ali na churrasqueira. Dá pra você pôr a erva em cima da carne. O cara queima a carne. Se fizer mal passada, tá ótimo. Agora, se tu ela tostar tá úmida. ela... por conta do sangue ali, é o líquido que... Eu gosto que é bem suficiente. passada. Se ferrou, tá sola de sapato. Aí que já era. Ferrou. Veneno. E aquele cara, se tu comeu um churrasco com uma baita de uma salada, tu fez uma cebola assada, comer um saladão antes, é outra coisa. Já dá uma forrada. Porque esse carcinógeno que tem na carne, ele é ativado no teu estômago. Se tu encher de tomate, alface, cebola antes, ele neutraliza. Tá aí a importância do vinagrete no churrasco. Informação de utilidade pública para você que acompanha o Pod Quântico. Utilidade pública mesmo. Tu tá entendendo que é nutrição funcional? É fazer o que funciona. Sensacional, que bate-papo Isso é esclarecedor. Se tu tomar ali um suco de amora, de morango, de limão antes, tu neutraliza isso também. E é como você falou. Tu combinar o alimento da forma correta pro resultado que tu quer. E essa reeducação, ela é um processo que eu diria que ela pode ser muito simples na hora que a pessoa começa a perceber as modificações na vida, né? Exatamente. E isso deve acontecer, eu diria que em pouquíssimo tempo, a curto prazo. Na primeira consulta, no primeiro bate-papo. No primeiro podcast com o Dr. Gabriel. Na primeira consulta, tu abre a cabeça do cara de uma forma que nunca mais fecha.
Pois é, porque uma o cara mente começar que isso aí... se abre nunca volta ao tamanho Não, anterior. já nunca mais será mesmo. Einstein, ou seja, Não, eu nunca não uso mais será. air fryer na minha Não, casa, não, cara. eu- Cara, Esse air pod fryer quântico, jogado no eu não lixo. uso mais air fryer. Eu já vou Vende falar... para um inimigo, de graça. Vende de graça por R$1. Mas ó, É faltou pro inimigo. responder a E segunda pros pergunta, amigos- né? Você falou que não come fritura de jeito nenhum. Jeito Mas o nenhum. que você não gosta? Eu queria saber É. do teu paladar. Eu não sou um apreciador de vísceras. Fígado, Putz, nem eu, rins, cara. morcilha, essas coisas. Vísceras é um problema. Acho pra que mim. a minoria das pessoas gosta disso, né? Isso pra mim é um problema. E a outra coisa que eu não como de jeito nenhum são os alimentos que eu tenho alergia, sensibilidade alimentar. Tipo E eu sou sensível trigo, a assim, glúten, a glúten. trigo, glúten. Pois é, e muita proteínas gente, né, do leite. diz que o E trigo proteínas é do leite reagem inflamatório. pra mim demais. e o Comer que- pão inflama Então muito. vamos lá, mais uma pergunta então. O que não pode faltar na sua mesa Ah. na semana? Fácil. Não pode faltar saladas. De todo tipo? O meu prazer em comer saladas é o maior que existe. Eu já conversando com a minha esposa, com Bom, meus veja como meus você é pais. esbelto, né? É. O prazer de um prato de paeja, que eu amo, como eu falei antes, é menor que o prato de salada. Sério. Quando tu aprende a fazer uma salada que tem uma folha amarga, uma não tão amarga, que tem uma raiz que é mais forte, uma menos forte, uma mais adocicada, uma menos. Delicinha. E aí tu coloca umas passas de uva ou um Mas damasco, você põe já umas comia salada amêndoas, assim quando era criança? um Já era gergelim, hábito? põe um Porque molho mostarda e mel tem feito em criança casa. que não gosta de salada, põe um né? azeite, Tem esse mito. Faz ali uma explosão de explosão, sabores. põe umas ervas especiais. Eu amo Cara, isso. aquilo é indescritível. É uma experiência. É uma né? experiência. É uma experiência. Não é aquela coisa de botar uma Só comer uma alface salada. assim, Uma Mas alface, como é que tomate. educa a criança, É. por exemplo, nisso? Você já era uma criança que gostava de salada? de jeito nenhum, E aí? detestava. Passa a dica salgadinho. de ouro também aqui pras mamães. Na Como é que ensina a adolescência criança a comer ainda, salada? o meu pai, eu me lembro como se fosse hoje obrigando a gente a comer. Meu Come pai é salada. médico, come salada. Gabriel! Gabriel, come! Botava no prato. Você não comeu nada de salada. A única que eu aguentava era tomate. Olha que era só, mais tomatinho, mais adocicadinho, docinho, né? exatamente. Mais Como é que docinho. foi a Não comia virada nenhuma de chave folha. pra isso? A virada de chave foi quando eu comecei a estudar somente na faculdade. Porque até ali meu pai já tinha existido. Quando eu comecei a estudar e ver a E aí, importância. o que as mamães fazem? Qual a dica que você pode passar como nutricionista? É assim, ó. É respeitar a vontade da criança e deixar ela amadurecer? Ou é tentar introduzir de alguma maneira? Entre na mente do seu filho. É entrar na mente, é fazer a consciência. Não traumatize. Eu faço isso. Ofereça e deixe experimentar. Você acha que funciona assim, fazer decoraçãozinha com Ó, bichinho o que e tal? funciona? O que funciona? Não torne a hora da sobremesa. A sobremesa, agora vem a o parte show. deliciosa. Todo mundo faz Agora vem o isso. show. Agora vem A recompensa após o sacrifício, toda né? a família, aquele bebê nasce vendo. Agora vem a sobremesa. Mas que hora que é a sobremesa? Cadê o doce? É Ele verdade, a nem gente é fala, condicionado ele a nem isso, né? fala e só escuta, ele vê aquilo. Tu imagina se toda a família começar a refeição. Começou a salada, agora sim. É, Ninguém faz abriu. isso. Se tu faz isso, tu muda a conduta da cabeça da criança, do bebê. Agora vem o prato principal, a salada. Vamos Agora. preparar isso aqui. Começa pelo principal. Começa assim. E aí depois o resto tu não valoriza. Então, agora a gente vai comer o que tem que comer e vamos comendo, de boas. Vai mudar completamente. né, Claro, já. é a tua valorização. mudança de Do ponto de postura. vista, você muda a sua realidade. Muda é tudo. isso. Depois tu respeita o que o teu filho vai comendo e não comendo e continua falando da importância. Porque quando chegar na adolescência vai entrar aquela vaidade. Eu quero ficar com a pele boa, eu quero ficar com o cabelo bom, eu quero ficar magro, eu quero ficar E aí você precisa se forte. alimentar bem. E aí, meu velho, já era. Ele vai lembrar Já de tudo era. que tu falou a vida inteira. E eu sei que eu tenho uma filha de 15 anos. Deu 6 meses, puf! Veio tudo aquilo que ela fazia quando era pequena, que chegou aquela fase dos 10 anos, parou. Ali começou a... Chega ali nos 10, 12, começou a parar e vai contra os pais, não sei o quê. Quando chegou ali, agora eu quero ficar linda, agora faço tudo de novo. agora- Tá lá agora- dentro o germe implantado, a sementinha foi plantada. É isso. E aí dali por diante, meu amigo, tá nadando de braçada, tá fazendo fácil e tranquilo e só crescendo em cima daquilo que tu plantou. Não usa Uma combustível pergunta errado, né? que eu queria fazer antes da gente terminar, né? Porque a gente tem também um certo limite de tempo. Ficaria horas aqui conversando, né? Nesse primeiro episódio. Já renovando o convite para futuros podquânticos. Vamos lá. Mas como é que você trabalha, por exemplo, a questão dos frequenciais quânticos na dieta? Porque até agora a gente falou de alimento físico, Perfeito. molecular, né? Perfeito. Experiência química biológica. Como é que os frequenciais quânticos podem ajudar na alimentação? Ótimo. Uso muito. Eu entendo que o corpo reconhece um nutriente fisicamente.
Quando eu olho um átomo de zinco, um átomo de cobre, de manganês, de selênio, e eu sou farmacêutico, eu enxergo quimicamente a estrutura de um átomo de chumbo, mercúrio ou alumínio, eu vejo que eles são muito semelhantes. E a atração pelos receptores é algo físico. A física é o que explica essa interação do nutriente com os receptores. E as intoxicações todas que a gente sofre hoje fazem com que o corpo se confunda e não consiga usar. Porque a gente está muito intoxicado. Então, quando eu uso o frequencial quântico, eu dou a informação para o meu corpo entender. Isso aqui tem que ficar, isso aqui tem que sair. Isso aqui é um nutriente, isso é uma toxina. Isso a gente joga para fora, isso a gente ativa a eliminação, isso a gente vai usar. Então, se você tiver uma pessoa faxina na prática com falta de ferro, você pode dar o frequencial quântico correspondente ao padrão vibracional do ferro. Exatamente. E o corpo dela, por ressonância, começa a produzir mais ferro. Claro. E ao mesmo tempo eu posso pensar, tem falta de ferro e tem anemia. Aonde que o ferro é usado? Eu posso usar os fatores dos órgãos que produzem a hemoglobina e produzem o sangue. Baço, medula óssea, fígado, etc. Isso não elimina também você comer alimentos que forneçam mais ferro. Claro, eu dou a matéria-prima e dou a informação. É sistêmico, né? Eu dou quantidade e frequência. Os dois. E aí é outro nível. É o combo perfeito. É outro nível de resultado. Perfeito. Olha que bate-papo interessante. Eu queria muito mesmo agradecer essa sua primeira participação aqui no nosso Pod Quântico, não é, Ed? Sim, sim. Eu queria encerrar com uma última pergunta. Claro. Cada um tem direito a uma última pergunta. Não tem problema. Também posso? Não tem problema. Olha, o tempo é nosso amigo. Claro que você pode, Então Ed. agora vamos falar assim, ó. Aqueles que já são os praticantes de nutrição disfuncional. Que hoje comem... Adorei o termo. Que eles comem, eles comem Cheetos, hambúrgueres, hot dogs e tudo mais que você deve condenar no seu dia a dia. Nem de vez em quando pode. Que conselho você daria para essas pessoas assim, se ela estiver passando pelo Pod Quântico assim e parar, se vou escutar, vamos ver o que eles têm para falar para mim. Ótimo, adoro. Ninguém morre pelo que faz entre o Natal e o Ano Novo, mas sim do que faz do Ano Novo ao Natal. Ninguém morre pelo que faz entre o sábado e o domingo, mas sim entre o domingo e o sábado. As exceções... Já uma preparação aí pro Natal. Né? As exceções não são o que te matam. O que te mata é tu achar que está fazendo certo. A maioria passa aquela semana comendo o pãozinho integral, o queijinho branco e não sei o que. E chegou tá na tudo sexta-noite, é o dia do lixo. Só que aquele resto do pãozinho integral já inflamava porque o cara tem problema com o glúten. Aquele queijinho branco já dava problema porque tem problema com a proteína do leite. Aquela quantidade de salada que ele come é ridiculamente pequena, não serve pra nada. É disfuncional mesmo. Né? Mesmo os que acham que estão fazendo bem, não estão. E aí no fim de semana só piora. Então a maioria não está fazendo certo, nem os que acham que estão. E é por isso que está todo mundo doente. Sistemicamente. Pois é. Então assim, aqueles que sabem que estão errados, estão muito errados. E os que acham que estão certos, provavelmente estão errados também. A luz da funcional. Por isso que a média... no fim desse túnel. É por isso que a média morre com 73 a 78 anos e a nossa genética prevê uns 125. A genética do ser humano prevê 125. A genética do ser humano prevê de 120 a 130 anos. Eu vou chegar lá. A luz no fim do túnel Pode que eu também tenho chance. A luz no fim do túnel é conhecimento. É isso aí. É conhecimento, é saber onde tu quer chegar e saber onde tu tá. Se tu sabe onde tu quer chegar e sabe onde tu tá, tu sabe o caminho que tu traça. Ou seja, a consciência é a base de qualquer coisa. É consciência. Então, a não ser que caia um piano na sua cabeça, você pode prolongar a sua vida, sem dúvida nenhuma, com nutrição. É isso aí. Doutor Gabriel, muito obrigado. Uma conversa muito gostosa. Esclarecedora. Uma conversa saborosa, com todos os nutrientes que o cérebro precisa. Né? Nutritiva, saborosa, né? E assim, já até me falaram aí, que eu vi que você é casado? Sou. Você é casado. Falaram também que você é nutrição para os olhos da mulherada aí, né? Exatamente, né? porque ele aí mostra. São elas que dizem. Ele mostra, né, no visual exatamente o tratamento que uma alimentação, que um bom combustível faz realmente com. O exemplo, né? O exemplo. É a melhor forma de educar, né? e de ajudar a transformar. Então que os homens, as mulheres possam usar o seu exemplo e se inspirar em tudo aquilo que você falou aqui, tudo que você vai falar realmente nos teus canais. Muito obrigado. Foi importante para quem está assistindo, compartilha também, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa o seu like, comenta. E a gente encerra aqui um podcast fantástico, o Pod Quântico, que de hoje foi incrível aqui com o nosso Dr. Gabriel, que com certeza vai também despertar o interesse em muitas pessoas em usar o combustível correto. Então assim, ó, chega de Cheetos,
Chega de coxinha. Mais alimentação crua, viva. Mais uma alimentação, mais salada na sua vida, saladas coloridas, saladas, experiências gastronômicas para o seu paladar. Descasque mais, desembale menos. É isso aí, descasque mais e desembale menos. Esse é o recado do podcast de hoje. Valeu, e a gente pessoal. volta em breve com mais um episódio. Obrigado aí pela audiência e até o próximo.